Bom dia, povo de Deus, bom dia. Eu sou a pastora Albertiz, aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro da Nova Sucena, e estou aqui para dar continuidade a esse projeto, a essa campanha de 40 dias de milagre da Igreja do Evangelho Quadrangular. E estou aqui nessa manhã para meditarmos junto na palavra de Deus, no que Deus tem para falar conosco aqui através da sua palavra, que está registrada aqui no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações nessa manhã. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele se adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Bom, pessoal, aqui no livro de Marcos está relatando-se este fato, que aconteceu, aonde Jesus, juntamente com os seus discípulos, estavam ali dentro daquele barco e de repente aquele barco começou uma grande ventania, uma grande tempestade, e aquele barco ele começou a afundar. Aliás, ele corria grande risco de se afundar, ele corria ali grande risco de ser inundado, pelo tamanho da ventania, pelo tamanho ali daquela tempestade que estava acontecendo ali no meio daquele mar, em alto mar. Mas de repente ali os discípulos eles começaram a ficar com medo. Os discípulos, quando viram toda aquela ventania, aquele tanto de ventania que estava acontecendo, os discípulos começaram a ficar com medo. Os discípulos começaram a ficar apavorados, porque eles temiam que o barco virasse, que o barco enchesse de água e eles acabassem morrendo ali dentro daquele mar. E de repente eles lembraram, que Jesus estava lá dentro do barco, Jesus estava dormindo, diz a Bíblia. E ali de repente os discípulos lembram que Jesus estava lá dentro daquele barco com eles. E ali ele começa a clamar por Jesus, ele começa a chamar Jesus para que Jesus não deixasse-os morrer, para que Jesus não deixasse aquele barco se afundar. E ali então diz a Bíblia que Jesus levanta e ele repreende o vento, ele repreende toda aquela tempestade que estava acontecendo. E Jesus ele começa, após logo Jesus repreender ali, diz a Bíblia que tudo se acalmou, tudo se fez ali uma calmaria. E então Jesus ele olha para os seus discípulos e ele questiona os discípulos, perguntando, fazendo-lhe a pergunta: aonde está a sua fé? Esse é um questionamento que Jesus faz para os seus discípulos, porque na verdade a nossa fé ela é o ingrediente principal para que os milagres de Jesus aconteçam na nossa vida. A nossa fé ela é o ingrediente ali que não pode faltar de forma alguma. Se eu quero alcançar os milagres, se eu quero viver os milagres de Jesus na minha vida, é necessário que eu use a minha fé para que esses milagres aconteçam na minha vida. Para que esses milagres, eles não venham ficar só digamos assim, na história de que eu ouvi alguém falar, eu vi fulano falar sobre os milagres, não. Se eu quero viver os milagres de Jesus na minha vida, eu preciso usar a minha fé. Porque foi isso que ele questionou os seus discípulos. Os discípulos estavam apavorados, os discípulos estavam ali com medo de morrer em alto mar. E interessante é que Jesus estava dentro do barco, Jesus estava com aqueles discípulos ali. Mas por causa de tudo que estava acontecendo no seu exterior, em volta deles, eles foram tomados por muito medo, deixaram medo tomar de conta do seu coração ali. Por alguns instantes eles ficaram com medo. Eles deixaram o pavor tomar de conta. É uma das coisas que nós devemos ter muito cuidado
né? Quando nós estamos passando por luta, por provações, passando um momento difícil na nossa vida, que começa a soprar o vento de um lado do outro, nós precisamos nos preocupar e ter cuidado para não deixar o medo tomar de conta. Porque quando o medo ele invade o nosso coração, a nossa vida, nós tiramos o foco de Jesus. Jesus estava dentro do barco com os discípulos. Jesus estava presente ali. Não tinha necessidade deles ficarem tão apavorados, porque eles não estavam sozinhos. Mas ali por algum instante, porque eles olharam em volta, eles se preocuparam com o que estava acontecendo em volta deles. E ali o medo tomou de conta. E quando o medo ele toma de conta do coração da pessoa, a pessoa ela não deixa espaço para a sua fé. Ela não deixa a fé agir. Porque o medo ele pode vir e nos abater. Então nós temos que permitir, nós temos que deixar a nossa fé jamais ser atingida pelo medo, pelo que está acontecendo à nossa volta. É por isso que nós precisamos estar sempre buscando a presença do Senhor na nossa vida, para que o medo ele não venha nos tirar o milagre que Deus está preparando na nossa vida. E ali quando aqueles discípulos clamaram por Jesus, que Jesus se levantou, ele repreendeu. Ele ordenou que tudo aquilo ali se acalmasse. Diz a Bíblia que tudo se fez ali, bonança, tudo se acalmou. Então na nossa vida, nós precisamos clamar por Jesus, principalmente quando as coisas não vão bem. Olhar apenas para Cristo, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus, né? Jesus estava ali, mas por alguns instantes eles esqueceram que Jesus estava ali. E é uma coisa que nós jamais devemos fazer na nossa vida. É esquecer de quem está conosco no barco. De esquecer, por algum minuto eu esqueci de que quem está na minha vida é Jesus de Nazaré. Porque se nós colocarmos ali Jesus em primeiro lugar, se nós colocarmos Cristo ali e saber que Ele está ali dentro do nosso barco, jamais nós vamos correr nenhum risco de vida. Porque o barco corria um grande risco de se afundar. Mas quando Jesus se levantou, tudo se acalmou. Porque aonde Jesus está, o medo não pode reinar, a tempestade não pode reinar, as dificuldades não podem reinar. Onde Jesus está, a única coisa que tem que reinar, que tem que prevalecer e que tem que permanecer, são os milagres dele. Porque Jesus é aquele que realiza o milagre. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. E Jesus, Ele é o mesmo eternamente. É o mesmo Deus que fez milagres aqui, que fez esse milagre, que fez vários outros milagres. É o mesmo Deus que está conosco aqui hoje para realizar milagres na nossa vida. Por isso eu te convido hoje, agora, nesse momento, nessa manhã, orarmos, buscarmos a Deus agora, a fechar seus olhos para nós orar, para nós fazer um momento de oração, para que o Senhor Ele venha fortalecer mais ainda a nossa fé. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, neste momento, Deus, nós queremos, meu Deus, entrar na Tua presença, Pai, juntamente, meu Pai, com essas pessoas que estão acompanhando esta campanha, meu Deus, que hoje estamos aí no nosso 8º dia, meu Pai, de campanha, no nosso 8º dia, meu Pai, de milagres acontecendo, meu Deus. E eu quero apresentar a Ti, meu Pai, a vida desta pessoa, meu Deus, que está me acompanhando agora. Talvez essa pessoa, meu Pai, ela já viveu ou está vivendo esse momento, meu Deus, momento que ela talvez está duvidando de tudo que está à sua volta, Pai. Mas eu quero neste momento, meu Deus, apresentar essa pessoa a Ti, Pai. Que o Senhor venha agir, meu Deus, no seu coração. Que o Senhor venha agir, meu Pai, em nome de Jesus, no seu coração, Pai. E que venha aumentar a fé, meu Pai, no coração desta pessoa, Jesus. Para que ela não venha, meu Deus, deixar o medo, deixar, meu Deus, as tribulações reinar na sua vida. Mas que a única coisa que vem estar reinando na sua vida seja a presença, que seja o milagre, os milagres de Jesus, Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Que a nossa fé, meu Deus, seja suficiente, meu Pai, para que possamos, meu Deus, enfrentar e vencermos, meu Deus, as batalhas, as lutas do dia a dia, meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando essa pessoa que tem acompanhado, meu Deus, pelas mídias sociais, derramando sobre ela, meu Pai,
e o teu poder, e a tua graça e o teu favor, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe. Estamos ficando por aqui e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.